Boa tarde, você que está nos assistindo ao vivo ou você que está vendo depois. É um prazer estar aqui. Estamos no nosso episódio número 21 de Sustain Talks, casos de impacto e sustentabilidade na prática. Hoje a gente vai falar da área da saúde com a Mendelix e eu estou aqui com o Davi, que daqui a pouco já vai se apresentar. Primeiro quero agradecer você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. E só lembrando, deixa aí seu comentário, diz de onde você está assistindo. Se tiver dúvida, manda aí perguntas e sugestões que a gente vai respondendo ao longo da live. A ideia é a gente ter, então, uma conversa descontraída, onde a gente fala de inovação, de sustentabilidade, de resultados, enfim, de impacto em geral, tá? Para que possa se inspirar e que gere aí mais movimento. Eu vou deixar um spoiler aqui. Semana que vem a gente tem uma novidade, tem um curso de gestão estratégica de mudanças climáticas que vai ser lançado. Daqui a pouco a gente põe no comentário aqui o link de pré-inscrição. Se você tiver curiosidade, quiser saber mais, acessa o link. E eu abro, então, a nossa conversa de hoje. Davi, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui e me fala um pouquinho de você e da Mendelix para a gente começar. Andressa, obrigado pelo convite. É sempre bom falar com você de novo. Falar de Mendelix, falar de que a gente... Bom, eu sou médico neurologista, fiz doutorado em genética e 12 anos atrás, com algumas outras pessoas, a gente montou a Mendelix, que é um laboratório de testes genéticos. A gente faz diagnóstico de doenças raras, câncer hereditário. A gente começou em São Paulo, né? Foi expandindo para o Brasil, depois expandiu para a América Latina, hoje em dia trabalha com Europa, Oriente Médio também. E a ideia básica lá atrás era de que tem muita gente com doença rara, né, no mundo, tem mais ou menos 5, 6% da população mundial tem doença rara. Então, no Brasil, tem alguma coisa entre 10 e 13 milhões de pessoas com doenças raras, a maior parte dessas são genéticas. E não tinha teste, né, para confirmar o que essas pessoas tinham, não tinha teste que era economicamente acessível, não tinha facilidade de coleta, e os laboratórios não estavam dispostos a montar esse tipo de exame, porque ele é muito complexo, né? Você tem um componente de laboratório, você tem um componente de computação, né, bioinformática, e um componente médico, então os laboratórios, né, não era grande o suficiente para os laboratórios grandes montarem, então a gente começou pequenininho e foi fazendo isso daí, e acabou, né, hoje fazendo um número bastante grande de exames. A gente já atendeu 250 mil pessoas com testes genéticos, e a gente hoje em dia faz quase 100 mil testes por ano, dessas doenças raras, né, que precisam de um diagnóstico e que hoje em dia tá virando a base de todo o tratamento para essas pessoas. Uhum. Acho que tem um ponto aí, são doenças raras, mas a hora que a gente junta as várias doenças raras, é um monte de gente, né, que nem você falou, são milhões de pessoas só no Brasil. E normalmente é complexo, é diferente, porque isso não tem volume, então o grande não tem interesse, e eu acho muito legal isso de como é que a gente traz a complexidade para algo fácil e acessível para as pessoas, né? Você acabou não falando, o Davi não falou aqui, mas ele é super, tem um monte de pedigree aqui, é PhD, XYZ, não, nem sei quais todas as letrinhas, mas só para você saber, a gente se conheceu numa viagem que a gente foi para Israel, no Instituto Weizmann, já faz alguns anos, não vou dizer quantos, que é para não entregar a idade, né, mas já faz muitos anos, que a gente foi fazer justamente um programa de pesquisa científica, enfim, para ir despertar esse gosto na juventude pelas pesquisas científicas, por isso de como é que a gente traz profundidade e traz soluções, né? Pelo menos essa para mim foi a lição daquele programa, e foi aí que eu conheci o Davi, e aí já quero que você entre, né? Você era um pesquisador, então você tem essa profundidade, doutorado, pós-doutorado, enfim, você pode falar um pouquinho dessa sua parte aí, que você foi dessa parte acadêmica, e aí você trouxe essa parte de pesquisa para empreender. Me conta um pouco desse movimento, como é que foi para você sair de pesquisador, virar empreendedor, qual foi a motivação e já um pouco o que teve de aprendizado nessa jornada. Eu, em
Em 2009, né, eu estava terminando, todas as coisas, né, residência em neurologia, o doutorado na genética, eu queria fazer uma carreira acadêmica, hã, quando o Luiz Vicente Riso, que é um ex-professor da USP, da imunologia, professor titular de imunologia da USP, ele foi para o Hospital Israelita Albert Einstein, ele montou ele era virou o diretor de pesquisa lá, e daí ele me ligou e falou: "Olha, Davi, a gente tem aqui o Instituto do Cérebro, tem um sequenciador genético aqui que a gente, né, comprou, não tem muita utilidade ainda, tá chegando. O Você não quer vir trabalhar aqui?" Né, monta consultório, começa a fazer pesquisa. Eu falei: "Olha, acho que é legal, casa bem com o que eu queria fazer, né, assim, uma mistura de clínica, de prática clínica com, pesquisa." E daí eu fui para lá. E junto com um outro cara que hoje em dia é meu sócio aqui na Mendelix, que é o João Paulo Kitajima, que é um bioinformata. E a gente estava fazendo projetos de sequenciamento genético, hã, na época era de sequenciamento genético de idosos, fazendo ressonância do cérebro desses idosos e comparando com a genética deles para tentar encontrar quais são os genes que estão, controlando o envelhecimento cerebral. E ah, se passou mais ou menos uns 2 anos que a gente estava lá, quando um investidor procurou a gente e falou: "Olha, eu quero investir numa parte de genômica humana, etcétera, o que vocês acham?" O Kit e eu, a gente falou: "Não, isso é besteira, isso daqui não dá certo, esse negócio, o pessoal tá fazendo tudo, todo mundo que tá fazendo isso tá fazendo errado. Compra um sequenciador e esses negócios estão ficando, esses equipamentos são caríssimos, assim, US$ 1 milhão, e ficam obsoletos em 1, 2 anos, não tem volume no Brasil, não, a parte de software é super complicada, foge disso." A gente falou para o investidor: "Não entra nessa história." Mas ele foi insistente, falou: "Não, monta aí uma ideia, faz um plano de negócios." E a gente começou a fazer um plano de negócios, isso é aquela coisa, né, você faz um pouquinho e uma bola de neve, e deu Vira uma paixão, aí daí vai vir um desejo, e aí vai virando em 6 meses a gente tinha largado os empregos, estava se dedicando exclusivamente a isso, montando a empresa e não sei o quê. No final, esse investidor não investiu na gente, então a gente investiu a gente mesmo, a gente começou a montar. Hã, Outras pessoas estavam junto, né, o André Valim, que é um outro médico que fez faculdade comigo, e a gente tinha uma outra história de prontuário eletrônico, e daí a gente acabou montando isso, e daí o Fernando Koch, que é professor titular de neuroinfantil, da USP, ele também entrou como um dos fundadores. Antes da gente ter, o primeiro cliente, o nosso investidor, que é, né, um cofundador, que é o Lars Cosentino, que é o fundador da TOTUS também, né, maior empresa de software na América Latina. Então todo mundo se juntou e a gente acabou montando esse laboratório. A ideia não era ser um laboratório, era ser uma empresa de software. A gente falou: "Não, todo mundo vai ter laboratório, a parte de laboratório é fácil, todo mundo faz. A gente só vai fazer a parte de software." E uns 6 meses depois disso, a gente já tinha percebido que não ia dar certo essa coisa de terceirizar Sim. laboratório, e acabou verticalizando a empresa. Então, Uhum. a gente lançou em setembro de 2012, começo de 2013 a gente já começou a montar um laboratório, e daí a gente foi progressivamente fazendo, né, mais e mais tipos de exame, canais, planos de saúde foram entrando. Hoje a gente cobre 2/3 das vidas com plano de saúde no Brasil, tem contrato com a gente, para Uhum. fazer exame. Então hoje tem uma cobertura de operadora muito grande, público tem aumentado, então centro de referência de doenças raras tem aumentado bastante. E daí foi expandindo. As farmacêuticas começaram a contratar, porque tem muita droga para doença rara, só que os pacientes não estão diagnosticados, então eles começaram a pagar pelos exames para os pacientes, né. Isso é interessante. Os exames das farmacêuticas são para o paciente que tem todos os níveis socioeconômicos, mas é o que atinge o mais baixo nível socioeconômico. Mais do que público, mais do que qualquer outra coisa, os projetos que são, de graça para, né,
toda a América Latina, Oriente Médio, etc., atingem um paciente que não sabe nem o caminho das pedras para chegar no serviço público e Uhum. exame. Então, é bem interessante. E a gente foi crescendo nessa área. Hoje a gente tem localização, a gente, por algumas métricas, faz talvez 50%, 60% dos exames na América Latina. A gente coloca todos os nossos dados em banco de dados público, tudo que a gente lauda de mutação, a gente coloca num banco de dados público do NIH. A gente é o terceiro maior do mundo fora dos Estados Unidos em submissões. Então, assim, a gente contribui bastante para um ambiente aberto e tenta realmente criar uma comunidade com exames super acessíveis, né? Acho que esse é o intuito. Não, olha, aqui tem o comentário aqui da Constanza, o primeiro episódio, Constanza, espero que você esteja curtindo, muito obrigada por ter mandado o comentário, você que está aí, mande aí de onde você está, de onde você é, e também suas perguntas. Mas, Davi, eu acho assim, fenomenal, o que começou como uma ideia virou hoje algo de larga escala. Você comentou dessa questão da divulgação pública, da importância, e muitas vezes que as pessoas não conseguem nem ter acesso ao público. Eu passei por uma experiência que aí posso falar com meu filho de diagnóstico e tudo, e quando eu fui acessar o público, assim, era tanto trabalho, era tanta coisa, que aí eu pensei, eu falei, gente, isso que eu sou uma pessoa instruída, que tem acesso às pessoas, enfim, para perguntar e tudo, mas eu fiquei pensando, eu falei, uma população em vulnerabilidade, ou às vezes que não consegue nem passar pelas primeiras etapas, porque são tantas etapas de deixar o trabalho, de tudo isso. Então, assim, eu vejo muito valor nisso de você simplificar o diagnóstico para não ficar na tentativa e erro, né? Eu vejo muita gente com doença que às vezes não consegue, aí tenta remédio, tenta uma coisa, tenta um tratamento, e às vezes a criança ou o adulto, enfim, acaba se perdendo aí no meio, às vezes acaba desistindo, não tendo uma qualidade de vida. E aí eu já vou trazendo aqui esse ponto. Eu vi um vídeo seu que você tinha falado do quantas milhares de pessoas você conseguiu atingir quando você fazia prática, né, de medicina como médico, e depois quantos milhares você já conseguiu aí atingir por meio da Mendelix, que é uma escala muito maior do que na sua prática como médico. E aí me fala um pouco, assim, foi essa inquietação de querer aumentar o impacto que gerou esse movimento, ou ela acabou vindo como consequência? Olha, você nunca tem uma razão única para fazer as coisas, né? A gente, na época, o Fernando Koch e eu, a gente fazia o ambulatório de neurogenética do Hospital das Clínicas, da USP. E a gente tinha montado esse ambulatório de adultos, isso quando 2009, quando eu era o preceptor da neurologia, e Fernando já era professor de neurologia infantil, já tinha toda a parte da neurogenética infantil, etc. E a gente começou numa salinha ali e começou a ver esses pacientes, e esse negócio foi crescendo. Hoje em dia é um ambulatório enorme do HC. E uma coisa que chamava muita atenção da gente era que o paciente tinha paciente com meios financeiros e tinha pacientes sem meios financeiros, mas o que era universal é que nenhum deles tinha um acesso a diagnóstico. Era muito frustrante. A gente gastava ali 1, 2, 3 horas conversando com o paciente, examinando, e daí chegava na hora de fazer fechar o diagnóstico, você não tinha o teste genético. E não é que não tinha o teste genético no HC ou no Brasil, não tinha no mundo. Tinha talvez um pesquisador no meio dos Estados Unidos, na Europa, em algum lugar que estava fazendo, mas não tinha nenhum compromisso de entregar um resultado em tempo hábil, etc. Né? Então, o que a gente... Essa era a nossa maior frustração, que a gente não conseguia acesso nem para quem pudesse pagar, muito menos para quem não pudesse pagar para diagnóstico genético. E quando a tecnologia mudou, então a gente tinha uma tecnologia de sequenciamento genético desde a década de 70, que é a tecnologia Sanger. E a tecnologia foi a tecnologia que foi usada para o projeto Genoma Humano, só que ela é uma tecnologia que você sequencia um filamento, um fragmento de DNA pequeno, por volta de 500
ACTGs, 500 bases de cada vez. Na verdade, eles Só para paralelisam. referência, para quem não é da área, quantas bases tem o DNA? Que você falou de 500 O para nosso, quantas? o nosso genoma tem 3 bilhões de bases. Ó, Tá? só para aí ter noção da proporção, né? 500, 3 milhões. Então, acho que era um pouco lento. Não, é 500, 3 bilhões, né? E você não 3 pode bilhões. sequenciar uma vez, você tem que sequenciar muitas vezes, porque você tem 2 cópias e tudo mais. Então, assim, era um sequenciador, e ele era, assim, daí o pessoal paralelizou esse sequenciador, daí tinha 96 canais. Então, 96 sequências. Demorava, sei lá, 12 horas, você tinha 96 sequências. Pô, era ótimo, era fantástico, né? Mas isso é super limitante. Isso não era suficiente para você diagnosticar. Você tem 20 mil genes no nosso genoma. Cada gene tem alguma coisa perto de, eu diria, 10 mil bases, cada um deles, né? Em média, tem uns pequenininhos, tem uns muito grandes, mas, assim, é muita coisa. Não dava para sequenciar tudo. Então, você tinha que acertar um tiro muito, muito certeiro. Você tinha que falar, olha, eu vi esse paciente e eu tenho certeza que é o gene XYZ e fazer o teste, e mesmo isso era caro e demorado e tudo mais. E daí, 2008 para 2010, surgiram novas tecnologias que, em vez de fazer 96 dessas sequências de cada vez, permitiam a gente fazer 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões dessas sequências de cada vez. Né? Hoje em dia a gente está falando de bilhões dessas sequências de cada vez. E isso, por sequência, era muito mais barato. Claro, no todo, A escala traz o valor, você reduz o custo, né? Com certeza. você podia reduzir o custo. Então a ideia que a gente teve foi o seguinte: vamos, ao invés de fazer um processo laboratorial, que o processo laboratorial é o que é o mais complexo e difícil, em vez de a gente fazer um processo laboratorial individualizado para cada tipo de doença, a gente vai fazer um processo laboratorial único. Todo mundo vai fazer o mesmo sequenciamento, vai sequenciar todos os genes. E daí, na época, o que as pessoas falavam é, pô, mas isso daqui é mais caro do que fazer por gene. A gente falava, mas fazer um gene é mais caro do que um gene, mas já é mais barato do que fazer 10. E certamente, e daí você tem os 20 mil. E a segunda coisa é que falavam, pô, mas aí você vai gerar muito dado, como você vai fazer com esse dado? E aí que entra o expertise de pessoas como Kitajima, que sabiam fazer o processamento desses dados, por software, né? E daí a gente ainda usou a nuvem, quer dizer, nem comprou servidor, a gente usava a quantidade de servidores que a gente pode na nuvem utilizar. A gente, no primeiro mês que a gente estava rodando, a gente tinha um projeto com 600 exomas, né? 600 sequenciamentos de pessoas. A gente fez tudo isso daí, né? Uma pessoa só, o Kita fez tudo isso daí sozinho, abrindo um monte de, né, ligando um monte de máquina na nuvem. Hoje em dia, cada sequenciamento que a gente faz pode gerar alguma coisa entre 64 e 3 mil amostras de uma vez. Então você sobe tudo isso daqui, todos esses dados para a nuvem. Na nuvem, a gente liga geralmente 10 máquinas por amostra. Então, se forem 3 mil amostras, vão 30 mil máquinas, só que elas ficam ligadas durante 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, cada uma delas um curto espaço de tempo, e a gente tem um sistema que já desliga tudo a hora que termina o processamento. Então é como se você tivesse milhares de computadores, só que em vez de você ter milhares de computadores, você tem dezenas de milhares de computadores por frações de tempo. Isso é economicamente melhor, isso é ambientalmente melhor, porque você gasta menos energia, você não tem desperdício, você só está usando, e no geral você usa uma coisa que chama Spot Instance, que você ainda usa o servidor que ninguém está usando. Então ele estava ocioso lá, você usa, ele é ainda mais barato, e a hora. O único problema é que se alguém quiser usar ele na hora que ele está ocioso, eles te desligam, mas tudo bem, você cria um sistema que, se você fizer, né, se te desligarem, já que te desligam uma pequena porcentagem, ele tem uma certa redundância e pronto, você resolveu. Então é super eficaz, né? E é isso que a gente faz. A gente
processa todos esses dados e consegue chegar no diagnóstico da doença rara com muito mais eficiência. Olha, você trouxe vários elementos que eu trabalho bastante nessa questão de inovação e sustentabilidade tudo. Primeiro, você trouxe bastante eficiência. Então, assim, é o segredo, a gente tem que trazer eficiência, a gente tem que tornar uma operação viável financeiramente e também ecologicamente, né? Isso de usar menos recursos, isso é fundamental. E aí, nessa sua trajetória, o quanto a inovação, a disrupção trouxe aí uma questão de eficiência que isso viabilizou escalar o impacto. Se você não tivesse sido eficiente, você não teria conseguido trazer esse impacto aí para tanta gente. A outra coisa é juntar aí, eu sou engenheiro de computação, né, de formação, mas é isso, juntar a computação com a medicina. Teve uma palestra que eu dei sexta-feira, um dos pontos que eu abordei foi justamente isso, de você combinar os conhecimentos e trazer, são sistemas complexos, né, diferente de um complicado, é complexo, então você tem que juntar várias áreas de conhecimento, e é daí que surgem as soluções. E essa visão de, poxa, como é que a gente pensa além, né? Você trouxe, todo mundo estava achando que você vai ficar mais caro, mas você aumentou para diminuir, né? Então foi um pouco esse do que você trouxe. A Constância que deixou outro comentário aqui, ó, mais de 17 anos de experiência no ecossistema de saúde, trabalha com as maiores farmas do mundo, que tem diversas soluções para doenças raras. Já sabia dos testes da Mendelix e estou achando a conversa incrível conhecer a história por trás da marca. Nada como colocar o rostinho das pessoas por trás de uma marca que tem aí esse carinho. Eu, particularmente, tenho, não é só porque eu já conhecia o Davi, mas na época de Covid eu vou contar essa história aqui, tá? Vou desviar. Eu sempre desvio do roteiro, a gente vai construindo em cima. Mas na época da Covid, a Mendelix desenvolveu um teste que tinha a precisão do PCR, eu não sei tecnicamente, tá? Você me corrija aqui tecnicamente, mas tinha a precisão do PCR com um prazo muito mais curto e com uma simplicidade na coleta, conseguia coletar em casa com saliva. Então, eu que sou completamente leiga em medicina, conseguia coletar e ter esse resultado de forma eficaz, e eu achei, assim, fantástico. O que trouxe, a rapidez que trouxe, se eu não me engano, foi um dos primeiros testes no Brasil disponíveis, e assim, o impacto que isso trouxe de facilitar aí toda essa jornada. Então, para mim, ali foi um exemplo de, poxa, que legal, o teste genético que parecia uma coisa conceitual, eu lembro de ouvir quando era criança, né, Projeto Genoma, depois de não sei quantas horas, dias e meses, né, que foi sequenciado, e o quanto a gente evoluiu. Então, acho que tem essa jornada, né, pegar o aprendizado, inovar, eficiência, isso é muito importante. E aí, já trazendo o gancho, você lida com pessoas e teve aí essa trajetória de inovação. O que teve aí de ajustes na sua estratégia ou de pontos que você falou, poxa, isso daqui a gente teve que fazer uma curva aí porque não estava indo muito para o lado que a gente achou que tinha? Nossa, eu acho que assim, tem várias coisas, não tem uma bala de prata, né? São só balas de chumbo, muitas balas pequenininhas de chumbinho, né? É quase que uma metralhadora de chumbinho. O tempo todo você está resolvendo algum problema e tentando tornar mais eficiente. Mas acho que assim, princípios muito genéricos do que a gente tenta fazer, e nem sempre dá certo, tá? Tipo, não é aquela coisa de, a gente é perfeito nisso, perfeito nunca, né? Startup tem tudo menos perfeição. A gente tenta ser baseado em dado, né? A gente tenta ser o máximo possível informatizado e automatizado, quer dizer, replicabilidade é muito importante e nada melhor do que software para replicar, né? Então, a gente tem um componente humano importante que vai sendo progressivamente implementado em software para você ter uma homogeneidade do processo, uma eficiência do processo, e que daí você deixa os problemas mais difíceis para os especialistas. Então, o especialista começa fazendo mais fácil, e conforme você vai se tornando eficiente e crescendo, você vai tendo, né, talvez 1% dos problemas que você não está resolvendo, mas 1% agora né, um número absoluto muito maior do que você tinha antes. Então, acho que assim, essa questão de dado, de automação, de software é muito importante. A outra coisa é uma questão de aprender com os outros. A gente tem um processo que é muito complexo. Tem uma parte laboratorial complexa, tem uma parte de software que é complexa, tem uma parte humana, médica, também complexa.
Mas o mais importante é que você aprenda uns dos outros ao longo do caminho, porque muitas vezes a informação do que está indo bem ou não está indo bem vem de outra equipe, né? Ou vem de outra parte do processo e volta. Então você ter esse ciclo de melhorias, então a gente está sempre tentando melhorar. E claro, são mais problemas do que a gente consegue resolver. Então tem alguns que ficam para o dia de São Nunca de Tarde, né? A gente não consegue resolver, a gente escolhe não resolver esses problemas e continua atacando eles com uma forma analógica, mas no geral os maiores problemas, e a nossa teoria é que você sofre uma morte por 1000 gargalos, né? Não são 1000 cortes de papel, são 1000 gargalos. Você tem um gargalo, você não consegue resolver ele eficientemente, você nunca chega no próximo problema. Não é que nem jogar videogame, você não passa para a próxima fase. Então, o nosso desafio, a gente entende isso, saiba qual é o desafio, qual é o gargalo, resolva esse gargalo, passa para o próximo. Né? E são milhares, então você vai resolvendo eles, que nem em computação, né? Que aquele princípio de computação que você não otimiza, né? Se você tem uma parte do processo que é 99% do tempo e outra que é 1%, não adianta você ficar otimizando aquele de 1% porque você não vai melhorar a resposta global. Você precisa melhorar aquele de 99%. E mesmo que seja uma melhoria pequena no 99%, ele já é globalmente um efeito muito maior do que aquele, né, do que 100% do 1%. Né? Então, assim... Pode falar. Não, você falou uma coisa que eu queria puxar esse ponto aqui, que é a questão do feedback, né, de ouvir outras pessoas, ouvir outras partes, e isso é fundamental, assim, essa abertura dessa visão sistêmica, porque às vezes você está focado num e não está vendo ou um ponto de risco, ou um ponto que pode se amplificar e que pode já ser um gargalo, ainda é pequeno, mas se você não olhar para ele, ele vira grande, vira uma bola de neve. E eu tenho visto várias aí startups ou scale-ups, né, quando já estão na fase de escala, quando está muito novo ainda às vezes não, mas quando estão nessa fase de escalar, que elas deixam de olhar para esses feedbacks, seja de cliente, seja de outras áreas dentro da empresa, no negócio, de fornecedor, enfim, de partes envolvidas, e isso acaba tendo um efeito grande, seja em reputação, ou seja mesmo de comprometer o modelo de negócio. Então, eu tenho visto bastante, e aí eu sempre trago isso, como é que você olha assim para os feedbacks do cliente, para os feedbacks da equipe, como é que traz isso à tona? Lógico, de uma forma organizada, não adianta trazer, você falou, não adianta eu ter um monte de dado e não saber tirar informação, não saber tirar conclusões. Então é isso, tal com um olhar atento, escolher, priorizar, é uma priorização o tempo todo, né? Então, como é que escolhe as batalhas e ter essa sensibilidade. Acabou de chegar mais um comentário aqui, a Constância, sustentabilidade na vida real é excelente. Muito obrigada, é isso mesmo que a gente está trazendo. Como é que a gente traz para a vida real, com casos reais, e aplica aí esses conceitos. E aí eu vou te trazer um ponto aqui, pergunta de $1 milhão, hoje vários milhões de dólares aí, o cliente paga mais por um produto de impacto ou que tenha sustentabilidade, que tenha esse conceito? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que ele paga menos, né? E assim, a gente tenta, inclusive, fazer coisas que têm impacto, a gente sistematicamente reduz o custo e reduz margem, porque se tem um impacto, e assim, por uma razão filosófica, moral, etc., mas também por uma questão de business, né? As coisas que têm maior efeito e têm maior impacto na vida das pessoas, eles são os produtos e os serviços que a gente presta que vão, no longo prazo, mais ter demanda e mais crescer. Então, estes são são os produtos que a gente deve estimular o máximo possível. Então, um exemplo disso, a gente desenvolveu um teste alguns anos atrás, hoje em dia está muito em voga, né, se falar de triagem neonatal. Né? O teste do pezinho. Famoso teste do pezinho. O famoso teste do pezinho. O que acontece com o teste do pezinho? O teste do pezinho é um teste que começou na década de 50. O princípio do teste do pezinho é de diagnosticar precocemente, muito cedo, doenças que são muito graves, que são precoces, mas que são
tratáveis e, de preferência, silenciosas. Quer dizer, que se você não soubesse que a pessoa tem a doença, a hora que você tiver sintoma, já é tarde demais, né? E a gente pegou e desenvolveu. Então, o que existe de teste de pezinho? O Brasil testa para 5, 6 doenças, está expandindo agora um pouquinho, muito lentamente. Existia um teste bioquímico para 30, 40 doenças diferentes, que é a espectrometria de massa, que é o que chamam de pezinho ampliado. Uhum. E mais ou menos uma década atrás, a gente falou, pô, tem muitas dessas doenças que são genéticas, que são graves, precoces, tratáveis, mas não tem nenhum jeito de você identificar elas bioquimicamente. Então, o teste de espectrometria de massa nunca vai atingir essas doenças. Bom, se você tem doenças desse tipo, vamos desenvolver um teste genético. Nossos algoritmos preditivos estão cada vez melhores, vamos desenvolver um teste genético que faça isso. A gente desenvolveu o teste da bochechinha. Né? E o teste da bochechinha é um teste que testa hoje para 540 doenças diferentes, todas elas graves, precoces e tratáveis. Né? Toda semana a gente tem diagnóstico novo de paciente com alguma doença pelo teste da bochechinha, em que a gente previne. Tem algumas coisas assim fantásticas de crianças que não saíam da cama e de repente você diagnostica que é uma falta de dopamina. Dopamina é o mesmo neurotransmissor que falta em Parkinson. Então tem um tratamento que chama Prolopa, que está disponível em posto de saúde, e a gente conseguia dar esses resultados para as pessoas, e imediatamente a criança começa a ficar bem, né? Assim, resultado imediato e sem sequelas e tudo mais. Então, assim, tem um monte dessas doenças. Tem deficiências vitamínicas, tem doenças inflamatórias, tem muita coisa diferente. E esse tipo de exame é um exame que a gente faz num custo muito mais baixo do que o exame médico, né? E para os centros de referência de doenças raras do SUS, por exemplo, a gente faz isso por um preço ainda mais baixo, por um preço que o SUS consiga pagar, para de fato a gente conseguir trazer um impacto geral para as pessoas, né? Generalizado. Então, sim, dá para fazer isso. Último exemplo, quando a gente começou, um teste genético, um exoma, custava perto de $6.000, preço final. Uhum. Hoje, ele custa talvez $400. Tá? Então, foi uma queda aí de 15 vezes de custo em 12 anos e continua caindo. Né? Continua caindo. Obviamente, uma escala muito maior, a gente fazia, né? Primeiro ano a gente fazia 30 por mês. O mato era alto no começo, aí depois vai ficando mais difícil, né? Mas assim, eu acho que aí. E eu gostei bastante dessa provocação que você fez, que é o que tem mais impacto que você cobra menos. E a gente vê bastante, eu tenho visto algumas pesquisas falando assim, o consumidor paga 70% a mais por um produto sustentável. Eu sempre olho isso com muita cautela e falo para cliente, espera lá, paga mais até que ponto? Porque assim, o bolso do consumidor ele não é elástico, ele é limitado. E assim, não é sempre, em uma ou outra categoria, talvez ele esteja disposto a pagar, mas na maioria não é o caso. E aqui a gente está falando de algo que tem um impacto em escala em pessoas vulneráveis, em pessoas em diferentes situações socioeconômicas, né? E você trouxe essa provocação, acho que para quem está assistindo a gente, a provocação mas será que o que é que tem mais impacto tinha que custar mais ou tinha que custar menos? Justamente por ter um impacto melhor, eu acho que essa é uma discussão interessante de quem tem um impacto ruim deveria custar mais, na verdade, deveria ser mais difícil você ter acesso e ter mais fácil acesso aos produtos de impacto positivo. Isso vale para impacto ambiental, social. Aqui o Davi está trazendo exemplo, eu gosto bastante, assim, às vezes tem um termo técnico que ele fala que eu também não entendo, e você que está assistindo, certamente não, mas eu acho que assim, ele só conseguiu ter esse impacto na vida das pessoas justamente pela profundidade, pelo conhecimento científico, pela pesquisa. Então isso é importante. Se a gente ficar na superficialidade,
a gente não consegue, talvez, muito provavelmente, ter um impacto tão grande. Então, a importância da gente ser profundo no que a gente faz para aí, de fato, trazer soluções que atendam os diferentes aspectos. E aí, eu vou, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que mais que eu tinha de pergunta aqui. Tá. Aí agora falando de futuro, você falou da evolução, vou pegar esse gancho justamente esse que você falou da evolução que a gente teve em 12 anos e que agora fica mais difícil. O que você vê daqui para frente como potencial e como desafio? Olha, em genômica, tá muito claro, o custo de sequenciamento tem caído progressivamente, vai continuar caindo. A gente vai conseguir trazer isso num custo cada vez menor. A gente já tem exames em que o correio é parte, né, o envio da amostra é parte significativa do custo, tá? Uhum. Porque, às vezes a caixinha que custa R$ 5 já está virando uma questão relevante, né? Então essas coisas vão continuar caindo, esses custos, e a automação disso vai ser maior. Então a gente vai ter uma capacidade de analisar mais informações e de uma maneira menos artesanal e mais sistemática. Então, eventualmente, a gente vai ter um momento em que todo bebê, quando nasce, vai fazer um teste. Toda pessoa, todo adulto vai fazer um teste preventivo, né? Vai ser parte do check-up das pessoas, vai ser parte da decisão de toma ou não medicamento, ou qual medicamento toma, também vai ser parte importante, porque a nossa genética determina muito da nossa resposta a inúmeros medicamentos e tem uma variabilidade grande. Isso vai fazer parte do acompanhamento de alguém que tem câncer, não só de sequenciar o tumor, mas de ficar fazendo exames de sangue mensalmente ou trimestralmente para acompanhar retorno do tumor, se faz mais quimioterapia, menos quimioterapia. E essas coisas vão ser otimizadas para tal ponto em que genética vai permear, genômica vai permear todas essas partes da medicina e a gente vai tornar a medicina mais personalizada. Né? Ela está ficando mais personalizada, mais individualizada. Cada indivíduo vai ter... E isso é bom, isso é eficiente. Isso daqui não é... tem muito desperdício. Né? Tem gente tomando medicamento que não devia estar tomando, tem gente que não tem diagnóstico e devia ter o diagnóstico. O sistema é ineficaz e a genética vem para, em custos muito acessíveis, tornar a medicina muito mais eficiente, a saúde muito mais eficiente. Né? Então, acho E que a tem gente uma consequência disso, que é também a redução depois de custos, gastos em saúde, o aumento da população economicamente ativa. Os exemplos que você deu de crianças aí, que uma coisa que pode, um tratamento que pode ser simples, se identificado precocemente, que depois a criança tem uma vida normal, se você não faz isso, olha a consequência que tem para a vida dessa criança, da família, sistema de saúde, sistema econômico. Então, assim, eu acho que isso, além dos benefícios individualizados, a gente tem um ganho coletivo de produtividade, de redução de risco, enfim, de gastos desnecessários em várias áreas, né? Eu acho que essa é um grande ponto, além da inclusão. Quando a gente fala de diversidade, de tudo isso, a gente tem um fator bem significativo, né? O Vitor deixou um comentário aqui que acabou que não está aparecendo no sistema, às vezes acontece isso. Vitor Cândido escreveu aqui: incrível poder conhecer mais da história da Mendelix. Muito obrigado pela sua audiência aí. E aí, Davi, eu tenho aqui mais duas coisinhas para a gente fechar aqui. Uma eu queria que você trouxesse a parte de gestão de pessoas, né? Você tem aí um time, teve esse crescimento e tudo. O que você deixa de recomendações para outras empresas e empreendedores, então, nessa parte de gestão das pessoas e também nessa questão de integrar a inovação como modelo de negócio? Nossa, eu sou tão ruim de fazer essas coisas que eu não vou... sim. E também tem que ser honesto, olha só, sinceridade, transparência faz parte das nossas conversas. É exatamente esse o ponto que eu ia fazer, que é o seguinte, só tem uma coisa que eu acho que a gente faz no percentil 90 para cima dos lugares que eu conheci.
que é transparência, tá? A gente direto, internamente com as outras pessoas, externamente, a gente gosta de clareza. Clareza, sabe? Então é pão, pão, queijo, queijo. Olha, tá acontecendo isso desse jeito, etc. A Não, gente só vou confirmar o que ele falou, porque antes da conversa eu sempre pergunto para quem eu convido: "Tem alguma coisa que você não gostaria de falar?" Ele falou: "Não, André, você pode perguntar o que quiser." Eu falei: "Beleza, então vamos lá, olha aí, ao vivo, né, e quem sabe faz ao vivo, aqui nossas conversas são ao vivo." assim, não tem, assim, não tem nada, tem muito pouca coisa que é segredo dentro da Mendelis, muito pelo contrário, a gente trabalha de uma maneira internamente e externamente bastante transparente. Então, por exemplo, internamente, todas as equipes têm acesso a, um dashboard em que elas têm acesso aos bancos de dados, conseguem ver volume de exame, como que está acontecendo, isso, aquilo, não sei o quê. Então isso, sabe, para a pessoa no comercial, no marketing, etc., não é o nome do paciente, né, mas é tipo, tá crescendo esse volume, tá aquele, esse tipo de cliente, aquele. E isso é uma coisa que, às vezes, tem empresa que trabalha com isso a 7 chaves. Não, isso está tudo ali. Externamente, eu falei do banco, né, o CleanVar, aquele banco de dados de mutações. A gente coloca todas as mutações que a gente lauda publicamente, né? Mas o outro laboratório pode pegar e usar esse. Pode, por favor, use, né? A gente quer que isso aconteça. Isso torna o sistema como um todo mais robusto, né? E a gente tenta trabalhar desta maneira com todas as pessoas. Consegue sempre? Não consegue sempre. Tem os desafios de trabalhar remoto, que às vezes tem gente que trabalha melhor, tem gente que trabalha pior, e a gente peca, eu acho que o maior pecado que a gente comete é que as rotinas estruturadas de feedback demoram, mas assim, as conversas são sempre francas e abertas, e a gente trabalha com Slack, né, em que praticamente todos os canais são abertos, ou quase todos os canais são abertos. Então esse é o tipo de coisa. A gente trabalha ainda como uma startup, já cresceu um pouquinho mais do que isso, mas assim, ainda trabalha como uma startup, mesmo que não está todo mundo sentado aqui na mesma sala, mais como era antigamente. Aí, ó, para comprovar aqui, veio um comentário espontâneo, Marco: "Tive a felicidade de trabalhar com o Davi no time de tecnologia da Mendelix há alguns anos atrás. A empresa é incrível e sigo acompanhando a evolução deles. Parabéns e sucesso sempre." Olha só, elogio ao vivo, vale mais do que qualquer coisa. Ao vivo e público para as redes, né, então é porque é sincero. Grande abraço pro Marco. Uma hora vamos conversar fora do ao vivo também aqui, online. Era um desenvolvedor incrível que trabalhou vários anos com a gente. Saiu, a gente pediu para ele voltar, ele voltou, daí saiu de novo. Faz parte do ciclo Portas de abertas, desenvolvimento de sempre pessoas, abertas. né, deixar ir, voltar, deixar ir, enfim, isso É. faz parte também. Acho que e aí você trouxe alguns pontos importantes para quem está nessa jornada, né, de reconhecer quais são as fortalezas, as fraquezas, saber que, olha, tem desafios que a gente vai ter que trabalhar e se cercar de pessoas, né, que possam ajudar, que possam aí contribuir, complementar a formação e o desenvolvimento. E eu gostei do que você trouxe do exemplo de transparência, né, às vezes tá muito, o ESG, governança, transparência, mas fica mais no discurso do que na realidade. E aqui você trouxe ótimos exemplos, a transparência, a divulgação de dados, o quanto isso pode contribuir para pesquisas e para a evolução mundial, de coisas que muitas vezes não são vistas e que têm um impacto direto na economia e na vida das pessoas, né. E a gente vai finalizar aqui, vou lembrar, você que está curioso, a gente vai lançar semana que vem curso de gestão estratégica de mudanças climáticas, vou deixar depois nos comentários aí o link para você pré-inscrever. Sobre a Mendelix, se você quiser saber, ficou curioso, e assim como eu já usei os testes, estão disponíveis em boa parte dos laboratórios, mas se você entrar no site deles, tem lá bastante coisa, muito legal, sugiro que você vá atrás e veja, ou qualquer coisa, manda mensagem aí, seja aqui na live, depois que vai ficar disponível, ou então no privado, que a gente aí ajuda a fazer o contato.
E eu queria, a gente está aí indo para a finalização, Davi, queria já te agradecer muito por estar aqui, eu amei nossa conversa, e eu acho que você traz aí, pontua bastante isso, como é que a gente traz pesquisa, inovação, desafiar esse olhar de sim, a gente tem que trazer eficiência, a gente tem que fazer as coisas de uma forma inovadora para que elas tenham menos custo, mais acessibilidade, gerar mais impacto e ainda cobrando menos. Com os aprendizados que tem de iniciar um novo negócio, você comentou no começo, né? Poxa, a gente começou com um investidor que demandou da ideia e no fim ele mesmo não quis investir, a gente teve que ir por outro caminho. Esse faz parte aí da vida de empreendedor e principalmente a hora que a gente quer causar impacto real, tá? E aí, para finalizar, eu vou pedir que você me fale qual que é o seu sonho. Fala do seu sonho e já deixa a sua mensagem final. Olha, meu sonho, eu diria, é que a gente tenha um, um teste genético em qualquer lugar, no celular, você coloca o seu dedo ali e em 30 segundos, igual um exame de glicemia, ele te dá o resultado que você precisa, e você não precisa passar por laboratório nenhum, você não precisa passar por médico nenhum, e que isso esteja contribuindo no dia a dia, que nem a gente tinha em teste de Covid, que a gente conseguia tomar decisões próprias, sozinhos, da mesma maneira, que a gente tenha isso, que a genética fique tão simples e tão acessível que todo mundo possa fazer esse tipo de coisa. Uhum. Davi, muito obrigada. Queria saber se você quer deixar uma palavra final aqui para a gente encerrar. Não, foi um grande prazer te ver de novo e a gente conversar, e fico à disposição. Tá bom. Gente, muito obrigada para você que acompanhou ao vivo. Aqui a última mensagem da Constância. Parabéns e obrigada. Obrigada a você por estar conosco. E se você tiver dúvidas, manda para a gente. Semana que vem, daqui a 2 semanas, a gente vai ter a live número 22, que a gente vai falar um pouquinho mais de educação, de como é que a gente traz aí essa questão do conhecimento de mestres e doutores para a vida real, para a prática, disseminação desse conhecimento com o case aí de curso. Então, fica com a gente, daqui a 2 semanas a gente tem o nosso próximo episódio. Gente, obrigada, ótimo almoço para vocês, ou quem não almoçou, né? Quem já almoçou, então quem assistiu almoçando, até a próxima.